nos deparamos com produções audiovisuais, em especial as produções fílmicas. Mas como é feito um filme? Quais são os elementos básicos da narrativa visual? Essa narrativa que nos encanta com belas histórias, histórias de ficção, histórias de ação, histórias de terror. Como a narrativa visual se compõe? Quais são seus elementos fundamentais? E um pouco também sobre a origem de tal produção artística. Sim, o cinema é chamada de a sétima arte. Mas como nasceu essa arte? Vamos começar a conhecer isso a partir de hoje. Cinema. Bom, gente, há várias formas da gente definir o que é cinema, certo? Mas um conceito que a gente pode utilizar é o conceito de uma arte de reprodução de imagens em movimento através de meios técnicos. Perceba, destaque aí para você, né, a palavra técnico ou técnica. Fenatoscópio. Tá, o fenatoscópio ele surge em 1829, foi um dos primeiros grandes instrumentos que tentou brincar com essa ideia de movimento. Basicamente é o seguinte, é um círculo, tá, com algumas imagens nele, tá certo? E assim, colocado numa estrutura como essa, que tem uma manivela, que quando você mexe na manivela, você faz com que as imagens, os desenhos se sobreponham, de tal maneira que você não vê várias imagens separadas, né, em poses diferentes. O que você vê é apenas uma única figura se movimentando. Você tem a ilusão do movimento. A primeira construção do cinema que permitiu essa percepção, essa brincadeira entre aspas, com a ilusão do movimento foi o fenatoscópio, criado em 1829. Interessante é o zootrópio, tá? Basicamente um cilindro perfurado no seu interior, onde eram colocadas diversas imagens, tá certo? Então, por exemplo, essa faixa aí, com o mesmo desenho, com pequenas modificações, tá certo? Era colocada dentro desse cilindro aqui, que é o zootrópio. Por meio dessas fendas que vocês estão olhando, esses riscos aqui verticais, você poderia olhar por essas aberturas verticais e ver essas imagens aqui se sobrepondo. No momento que você girava o cilindro, as imagens iam se sobrepor de tal maneira que pareciam ser uma única imagem, só que em movimento. Se vocês olharem fixamente para esse pequeno ponto que aí está e desviarem o olhar rapidamente, vocês terão a impressão de que aquele ponto ainda permanece, né? Permanece na vista. Ou seja, na verdade não é que ele permaneça ainda na vista, mas de alguma forma aquela imagem ainda continua na nossa mente,
mesmo que a gente não esteja mais olhando para o ponto. Isso é graças a um fenômeno que foi denominado de fenômeno da persistência do olhar ou da permanência do olhar. Esse fenômeno é o fenômeno responsável para que eu e você, ao olharmos para o fenatiscópio, o zootrópio, a gente tem essa ilusão do movimento, tá? Como o cérebro ele tem dificuldade de perceber transição de imagens quando estas acontecem de maneira muito rápida, né? Então, em milésimos de segundo, se duas imagens se movimentam, a gente tem dificuldade de perceber a transição entre essas imagens e a gente vai ter a ilusão de que na verdade elas estão se mexendo, que elas estão se movendo, tá? Ou que simplesmente desapareceram. Isso é graças a essa dificuldade que o cérebro tem de perceber muitas vezes a transição de imagens quando estas acontecem muito rapidamente, tá? Vocês irão ver alguns exemplos mais sobre o assunto. Certeza revolucionou bastante a questão da reprodução das imagens foi a criação do cinematógrafo pelos irmãos Lumière.